Hebreus capítulo 12. Quem achou, diga amém. Hebreus 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Deixa eu aproveitar aqui e ler numa outra versão, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente ou fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós somos chamados a olhar para Jesus. Portanto, terem Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso exemplo maior a seguir, portanto, a imitar. E neste caso aqui, o chamado para a imitação não diz respeito à conduta quanto a caráter, embora isso seja basilar na fé cristã. Nós estamos num processo de santificação e de transformação pelo Espírito, para nos tornarmos cada vez mais parecidos, semelhantes com o Senhor Jesus. Isso no caráter de Cristo. Seu amor, sua bondade, sua longanimidade. Então, todas as virtudes do caráter de Cristo, o Espírito de Deus está trabalhando o nosso ser, para que nós sejamos transformados de glória em glória à imagem dele. Porém, nesse texto, o chamado a olhar para Jesus é um chamado para termos nele o exemplo de como seguir, prosseguir, permanecer na carreira, como ele fala, que nos está proposta. Olhar para o exemplo de Jesus e nele se inspirar, nele se motivar e procurar imitar. Porque assim como nós, como ele é o verbo que se fez carne, o Deus que encarnou, ele teve uma vida humana, ele viveu entre os homens, ele viveu como homem, ainda é homem, mas ele está exaltado agora. Mas ele viveu como homem, ele teve uma carreira, ele teve uma vida. E ele nos deixou o exemplo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato: Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Só que na sua encarnação, ele abre mão
dos seus atributos divinos. Ele não deixa de ser divino, mas ele deixa de se valer do seu poder como Deus. E ele vai viver plenamente como homem. Você está me entendendo? Ele vai viver plenamente como homem, como ser humano. Portanto, tendo as mesmas necessidades, passando pelos mesmos conflitos que o ser humano normal passa. Como homem, ele vai estar sujeito, inclusive, às tentações. Por isso o autor dos Hebreus, acho que no capítulo 10, ele fala que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas, pois a semelhança de nós em tudo ele foi tentado, mas não cometeu pecados. Como Deus, ele não pode ser tentado, mas como homem, ele se permite ser tentado, até porque para ser o redentor do ser humano, ele tem que ser humano. Para ser aquele que vai mediar o perdão, vai possibilitar o perdão dos pecados, ele tem que ser alguém que pode ser provado pelos pecados e vencer o pecado. Jesus vence as tentações, ele não peca, para que nele, na justiça dele, nós sejamos perdoados e declarados justos. Agora, eu quero que vocês prestem atenção que Jesus, ele viveu como ser humano, e como ser humano, como um servo que ele se propôs a ser, servo. Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate. Ele depende do Pai, ele depende do poder do Espírito, ele depende da direção de Deus. Assim como nós dependemos, ele dependeu. Ele tem as necessidades, por isso, num dado momento que eles estão atravessando o mar, o vento contrário, o mar revolto e ondas sobre a embarcação, e a embarcação vira, não vira, os discípulos desesperados, e Jesus está dormindo. Ele não está dormindo porque está fazendo descaso, eu sou Deus, eu vou resolver isso. Não, ele está exausto. Ele estava tão exausto que o balançar do barco, o vento forte, a água respingando e com certeza até caindo sobre ele, ele não conseguia acordar. Tão exausto ele estava, daquela vida ministerial. Por várias vezes Jesus manifestou a sua humanidade. Quando chorou ao saber da morte de Lázaro, quando lamentou sobre Jerusalém, a humanidade de Jesus. E o autor dos Hebreus está nos mandando olhar para ele. Ele está dizendo, veja, nós temos um exemplo. É verdade que ele é Deus, mas ele viveu como homem. E Jesus bem disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí está Jesus dizendo, tenham coragem, tenham disposição, olhem para mim. Ele não está dizendo que a gente vai vencer, ele está dizendo, olhem para mim, vejam o meu exemplo, eu venci. Ele está dizendo o seguinte, olhem para mim, eu venci, vocês têm em mim um exemplo de que vocês também podem vencer. Sigam o meu exemplo. Amém.
Portanto, a garantia de vencer o mundo e as aflições do mundo não está, senão, em olhar para Jesus e imitar a Jesus Cristo. Preste atenção, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e todo e do pecado que tenazmente nos assedia. O autor aos Hebreus, ele aponta para aquilo que vai nos atingir na caminhada. Preste atenção. Aquilo que na nossa caminhada vai nos afetar. Ele aponta para duas coisas. Ele aponta para o pecado. Nos assedia com força, tenazmente, violentamente. E como é que o pecado nos assedia? Através das tentações. Nas aulas do discipulado, a gente está estudando sobre tentação. E a primeira coisa que a gente aprende sobre tentação é que tentação não é pecado. A tentação é um estímulo a pecar, a tentação é um convite a pecar, não é pecado. O pecado nos assedia através das tentações. Portanto, na nossa carreira, na nossa trajetória da cruz aos céus, aleluia, eu vou repetir, da cruz aos céus, porque a nossa vida começou na cruz. Antes da cruz nós estávamos mortos, mas na cruz nós recebemos vida, aleluia, e agora nós estamos caminhando, e a nossa linha de chegada é os céus. O pecado ferozmente vai nos tentar, vai buscar nos dominar novamente. Livres seremos do pecado, irmão, ou das tentações que são a proposta de pecar quando glorificado for. Agora não esqueça, enquanto você estiver resistindo à tentação, você está bem. O pecado, ele não terá domínio sobre nós. Romanos 6, versículo 14. Enquanto você estiver sendo tentado, mas não ceder à tentação, resistir ao pecado, você está bem, você está num processo chamado de santificação. Você está santificando a tua vida, você está livre, você tem Jesus. O fato de ser tentado significa dizer que você está vivo, você está liberto, você está bem. O perigo é quando não existe mais tentação, existe o domínio do pecado. Aí você está morto. Você está escravo. Você está mal. Ele aponta para outra coisa. Os embaraços. Pecado e embaraço. Pecado e embaraço. O embaraço aponta para situações, aponta para coisas, aponta para aquilo que não é em si uma tentação ou não é um pecado, mas pode tornar-se. Os embaraços, como a própria palavra está dizendo, é aquilo que nos enreda, nos amarra, nos embaraça de tal forma que nós não conseguimos viver a proposta de uma vida cristã. E a gente pode muito bem ligar os embaraços com aquelas mensagens que eu ministrei algumas semanas atrás, dos cuidados desta vida.
os cuidados deste mundo, que faz com que não haja apenas um distrair-se, mas um envolver-se tanto com as coisas deste mundo, que falta o coração, falta o prazer, falta a alegria, falta a disposição, falta o interesse para viver a vida proposta por Deus. E aí pode entrar trabalho, pode entrar família, pode entrar as coisas dessa vida. Por isso o nosso compromisso como cristão é atrair essas coisas e somar elas para que elas contribuam na trajetória, na carreira, e não nos desviem. Elas têm que somar. No mínimo, elas não podem nos embaraçar, nos atrapalhar. Mas a gente consegue. A gente consegue envolver essas coisas que são necessárias para esta vida aqui, enquanto nós caminhamos para o céu, nós conseguimos envolver essas coisas e alinhá-las a esse projeto de vida eterna. Se a gente não conseguir isso, isso se torna embaraço. As coisas que embaraçam, elas começam como não sendo pecaminosas, mas se tornam um grande pecado porque nos tira do caminho. Então nós devemos ter cuidado com os embaraços e com os pecados que tenazmente nos assediam. Então nós seremos assediados. Você sabe o que é ser assediado? Para que um assédio ele seja forte, tem que ser algo que a gente tem algum interesse. Tem que ser algo que a gente tem alguma atração. A gente tem alguma vontade. Sabe o que é o grande problema? É que a nossa carne ela tem vontade de tudo que é terreno. Ou seja, nós temos em nós uma fonte para que o pecado, os embaraços, sempre seja algo que pode nos despertar o interesse, por causa da nossa natureza carnal. Quem está me entendendo? A gente só não pode esquecer que a carne é fraca. Forte na vida do crente é o Espírito. A gente não anda pela natureza carnal, nós andamos pela natureza do Espírito. Corramos com perseverança. Então ele alerta para o perigo que nós enfrentaremos. A sedução do pecado e os embaraços podem nos tirar da carreira, mas ao invés de nós atentarmos, nos embaraçarmos, nos engodarmos, nós devemos atentar que nós temos uma carreira e nós devemos perseverar nessa carreira. Perseverar. Ele usa a palavra carreira, tendo ideia, muito provavelmente, das práticas dos gregos. Os gregos sempre deram ênfase às Olimpíadas, né? Portanto, aquelas práticas do atletismo. E na prática do atletismo tem a carreira, tem a maratona. E um atleta que se propõe a disputar a maratona, você está me ouvindo, amém? Que se propõe a disputar a maratona, veja, eu estou falando do pensamento da época, ele está pegando esse pensamento e ele está colocando como analogia dentro do ensino
que ele quer transmitir? Eu falo do autor dos Hebreus. Está fazendo analogia do corredor, do atleta daquele tempo que se proponha a correr numa maratona. Exemplo. Ele sabe que tem uma partida e uma chegada. Todavia, ele sabe que para chegar no final, não é somente se propor a correr. Ele tem que ter uma disciplina de exercícios. Ele tem que ter um rigor no preparo para então disputar e pelo menos chegar ao final. Porque numa Olimpíada não é só chegar. Chegar em primeiro. Amém? Mas na carreira cristã é chegar, irmão. O importante é chegar. Se vai chegar por último, não interessa. A gente precisa chegar. Mas ele está trazendo essa ideia. Olha, nessa corrida, irmão, vocês precisam ter rigor e disciplina, se preparando sempre para disputar essa corrida. Para que você não fique pelo caminho. E uma virtude importantíssima para quem está nesta carreira, nessa disputa. Interessante, aleluia. Nessa carreira, nesta maratona para o céu, a nossa disputa não é com outro irmão, como acontece no atletismo ou no secular. A nossa disputa, irmão, primeiramente é conosco mesmo. Por isso, ele não diz, analogia não é chamando para você ser mais ágil, para você ser o mais resistente. Analogia, ele vai puxar, ele vai usar uma palavra importantíssima chamada perseverança. Você tem que perseverar. Você pode até iniciar a carreira correndo. A corrida correndo. Você pode até terminar andando. Mas o importante é ter perseverança para chegar até o fim. Você não precisa ser o mais ligeiro. Você não precisa ser o mais resistente. Você tem que ser perseverante. Você tem que lutar contra você mesmo. E a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunha. Testemunha nos céus, testemunha no inferno para dar alusão às trevas e testemunhas na terra. Existem testemunhas. As testemunhas das trevas estão torcendo contra você. As testemunhas do céu estão torcendo a favor de você. As testemunhas da terra estão olhando para você, buscando em você inspiração e motivação. Então, cuide e persevere. Olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. A carreira de Jesus foi fácil, sim ou não? Então a gente já começa pensando, eita, não vai ser fácil não. Glória! Irmão, e até porque o bom, ou melhor, o melhor, é a chegada, irmão. E é o que nós vamos viver depois da chegada. Amém? Então, quanto mais difícil, melhor o regozijo no céu.
olhando firmemente para Jesus, para o autor e consumador da fé, Jesus, nós temos uma fé que foi gerada nele, e nele será consumada se ele permanecer o nosso exemplo. Agora, preste atenção, irmãos. O inimigo vai nos tentar, o inimigo vai nos assediar. A carne vai dizer, ouve o inimigo. E o mundo vai dizer, ouve ele, vem para cá. Eu queria dar uns exemplos aqui, tipo de Jesus. O Senhor Jesus, assim, detalhe importantíssimo. Eu quero dizer aos irmãos que a carreira que nos está proposta não diz respeito somente a me manter na fé, no sentido de eu não me desviar, mas também de, nesta carreira, eu servir ao Senhor, eu fazer a obra de Deus. Essa é a proposta. Não é só eu chegar, não é só eu chegar de mãos vazias, eu chegar com as mãos, tendo ao que o Senhor apresentar. O que diz lá em Romanos 12, 11? Nós não devemos ser remissos no zelo. Pelo contrário, nós devemos ser fervorosos, servindo ao Senhor. Então, na nossa carreira, ela faz sentido se, para além de eu querer chegar, eu também querer chegar e chegar com ofertas ao meu Senhor. Está aqui, meu Deus. Isso eu fiz porque eu te amo. Eu trabalhei no teu reino porque me agrada te servir. Que eu entendi que assim como o Senhor, o teu propósito não foi só passar pela terra, mas cumprir uma missão, eu cumpri a missão que o Senhor me entregou. E está aqui os frutos. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 58, ele diz, no mais, irmãos meus, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então a gente não está só numa trajetória rumo ao céu, nós estamos trabalhando para o Senhor enquanto seguimos para o céu. E nós somos exortados a ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E o desejo de Deus, eu creio piamente que o desejo de Deus é que isso seja tão introjetado no nosso ser, isso faça tão parte do nosso ser, que isso direcione toda a nossa forma de viver. Eu tenho certeza que Deus, Ele espera isso de nós. Eu olho para Jesus, porque nós somos chamados a olhar para Jesus, amém? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 4, versículo de número 31, que diz assim, nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês ainda não conhecem, mas vocês vão conhecer. Oh, aleluia! Isso se torna tão verdade nos discípulos, irmãos,
que quando Pedro leva uma surra por causa de estar fazendo a obra de Deus, pregando que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, ele volta regozijado e conta para a igreja, ele está feliz, ele está alegre, porque o Senhor os achou digno de sofrer pelo nome dele. Outro texto me chama a atenção e eu vejo no discípulo Paulo o mesmo pensar. No capítulo 21 de Atos, está escrito, versículo 11 diz, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, profeta Ágapo, ligando com ele os seus próprios pés e mãos. Você imagina a cena, Ágapo, o profeta, pegou o cinto de Paulo, tirou, amarrou as mãos e os pés, e disse, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. O Espírito Santo está dizendo que o dono desse cinto, você, Paulo, vai ser preso. Os judeus vão fazer isso. Versículo 12, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele, Paulo, respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Isso é correr devidamente a carreira, tendo um propósito de vida para o Senhor. Portanto, se é pelo Senhor que eu vou sofrer, então eu vou sofrer. E se pelo Senhor eu tiver que morrer, eu morrerei. Essa é minha vida agora, depois que Ele me encontrou no caminho de Damasco. Por isso eu falei que a nossa caminhada começou na cruz, irmão. Todos nós tivemos um caminho de Damasco, onde Jesus nos encontrou. Todos nós tivemos um Calvário onde Jesus nos encontrou. Se você puder lembrar qual foi o dia que Jesus te encontrou, lembre-se. Lembre-se, porque o inimigo está tentando fazer com que você esqueça. Lembre-se, sim, aproveite esse momento e lembre-se, porque o inimigo sedutor e quer tirar das nossas lembranças, ou quer sufocar a nossa memória de quando Cristo nos encontrou e nos deu um propósito sobremodo maior para a nossa vida. Aí está a raiz. Se ele consegue atingir a tua raiz, ele no caminho ele consegue te desviar. Jesus, ele viveu e ele, portanto, é um exemplo para nós. Ele viveu em função de cumprir, realizar a obra que lhe foi dada. Agora veja, o inimigo, por várias vezes, de várias formas, o tentou. E ele vai fazer o mesmo conosco, irmãos. Ele tentou pela estratégia do desacreditar. Por exemplo, em Marcos, capítulo de número 3. Você está comigo, amém? Eu estou dizendo que nós devemos olhar para o exemplo de Jesus. E eu estou falando que no exemplo de Jesus, o inimigo tentou desviar ele do propósito. Arrancar do coração de Jesus a disposição de realizar o propósito.
Eu estou dizendo que o inimigo, ele vai fazer o mesmo conosco, ele vai nos tentar. E assim como ele tentou Jesus de várias maneiras e em várias formas, por várias vezes, ele também vai nos tentar, irmão. Infelizmente, tem alguns que, por não vigiarem, por não permanecer perseverante, por desviar o olhar de Jesus, essas pessoas ficam pelo caminho. Em Marcos, capítulo de número 3, olha que terrível. Você já pensou, você está vivendo o propósito de Deus, mas você não recebe o apoio da sua família? Pelo contrário, você tem da sua família o descrédito. Já pensou se esse descrédito viesse da sua esposa, do seu esposo? Marcos capítulo 3, versículo 20 diz: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Família dele. Em João, capítulo 7, eu acho que é o versículo 11, se não me falha a memória, os próprios irmãos de Jesus, está escrito, vai, cara, vai se apresentar lá em Jerusalém, tu não é homem de Deus e tal, vai mostrar o que está fazendo lá. João registra que eles falavam isso, na verdade é porque nem eles acreditavam em Jesus. Própria família, a base, ele não teve. Mas ali era o diabo usando essas vidas. Para que Jesus se desmotivasse. Para que Jesus desistisse. Para que Jesus questionasse a si mesmo se valia a pena continuar aquele negócio. As estratégias do inimigo variavam. Por exemplo, em João, eu até em outra mensagem, eu citei esse ponto para vocês, e hoje o Espírito nos convida a refletir de novo. João capítulo 6, versículo de número 15, depois da multiplicação dos peixes, ministério bombando, diz assim: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, quem? A multidão, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu estou cumprindo a missão. Eu estou caminhando, correndo para os céus. Mas eu estou correndo, fazendo a obra de Deus. E olha, o povo está reconhecendo. O povo está reconhecendo que Deus é comigo. E o povo vai estar me propondo até me coroar. Me fazer rei. Ô sedução. Não para quem tem no coração o propósito resoluto de atender ao chamado do Senhor. O ser rei naquelas condições era ficar preso na terra. Ele não pode ficar preso na terra se ele é o rei da glória, se ele é o rei dos reis, se ele é o rei de todo o universo.
Mas veja, Jesus é homem. O que é menos doloroso, ou melhor, é porque é um contraste tão diferente que é difícil até de fazer comparação, porque neste ponto aqui nós temos a cruz. E a cruz não tem nada de prazer. A cruz tem tudo de dor e de sofrimento. Agora, trono fala de quê? Fala de reconhecimento, fala de honra, fala de exaltação, fala de poder, fala de coisas boas, amém? Então, entre o trono e a cruz, o que chama mais? Porque esse daqui provoca dor, isso daqui prazer. É o que está sendo proposto. Toma o trono e abandona a cruz. Deixa a dor e vem para o prazer. Esquece a vergonha, vem para a exaltação. Jesus escolhe a cruz. A cruz tem dor, a cruz tem sofrimento, a cruz tem vergonha, mas é na cruz que eu realizo a vontade de meu Pai. É na cruz que eu realizo o propósito da minha vida. Portanto, eu escolho a cruz. Mas ali está o homem, Jesus. Estão me entendendo? Em proporções diferentes, mas o inimigo chega com essas tentações. Para quê? Para que esse negócio? Jejum, fome, sede. Para que esse negócio? Orações. E agora todos os dias. É só dor, peso. Para quê? Vamos comer. Vamos se divertir. Vamos sair para outro lugar. Vamos fazer outras coisas. Vamos nos distrair. E a proposta vem é vamos. Não é vai. Porque ele quer que acreditemos que esse pensamento é oriundo de nós. Mas não é. Ele é intruso. É do inimigo. É uma proposta num nível bem mais raso, mas ao invés da cruz, o trono. Ao invés do sofrimento, o prazer. Ao invés da renúncia, o desfrutar. Mas aí está em nós. Eu continuo escolhendo a cruz. Eu continuo escolhendo o exemplo do meu Jesus. Oh, aleluia. O autor aos Hebreus disse: pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, ou seja, da humilhação, do escárnio que ele sofreu na cruz. Ele não fez caso disso. Ele suportou, significa que a cruz não foi moleza, irmão. Foi dolorosa. Houve lutas internas do Senhor para ele chegar à cruz, ele permanecer na cruz. Mas havia uma alegria proposta. Oh, aleluia! A alegria proposta eram as portas dos céus abertas para nós. A alegria proposta é que com o seu sangue ele comprou para Deus povos, línguas, nações, tribos e nações, e fez dessas pessoas, desses seres, aleluia, sacerdotes do reino, sacerdócio real, aleluia. Ele fez para Deus um
povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Através da cruz, ele pôde povoar os céus. Nos céus já existem os anjos, aleluia, mas vai entrar uma turma grande. Na verdade já está chegando, mas vai chegar ainda mais, porque ele aceitou a cruz, ele suportou a cruz. Me escutem, por favor. O inimigo vai nos tentar, ele vai sim colocar questionamentos, ele vai tentar fazer com que acreditemos que os pensamentos que ele lança são nossos. Ele vai nos tentar quanto ao valer a pena, o porquê, o para quê disso tudo. Ele vai chegar como disso tudo. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Se o diabo está vindo com essa tentação, e ele está vindo, é porque nós estamos no caminho certo. Oh, aleluia! Não haveria necessidade dele tentar nos seduzir se nós estivéssemos no caminho errado. Aleluia! Esta pressão, aleluia, esta tentação, essa sedução, ela vem porque nós estamos, aleluia, no caminho que o Senhor nos propôs. Nós estamos realizando a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia! Nós estamos na posição que devemos estar. É por isso que está vindo os embates. Eles não viriam se nós estivéssemos na posição errada. Entendam isso. Receba esta palavra. O fato de estar fazendo o certo vai implicar nos embates contra as forças malignas. E os embates maiores, irmãos, são aqui. São aqui. Porque se ele consegue arrancar daqui, ele consegue fazer com que a gente se torne aqueles que têm nome de que vive, mas está morto. Porque para Deus não interessa só o nosso corpo. Só estar junto. Ele nos quer por inteiro. Ele quer que nós estejamos plenamente, totalmente envolvidos. Que a doação não seja da minha presença, seja do meu ser. Ele quer que nós vivamos o dele, o para ele, com tudo o que nós temos e somos. Então, por isso que o diabo, ele tenta arrancar daqui, ó, para que a gente perca o interesse. Ele tenta arrancar daqui, para que a gente não veja sentido no que se está fazendo. Você está me entendendo? Faz sentido para você? Isso gera aflições, irmãos, é lógico. No mundo tereis tribulações, aflições. Isso gera aflições. Olha, preste atenção. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Olhando firmemente para quem? Olhando firmemente para quem? Autor e consumador da nossa. Olhemos para Jesus. No versículo 49 diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize.
Uma certa vez eu ouvi que a angústia, ela nasce de um conflito da alma, aonde se tem que tomar uma decisão e você tem pelo menos duas opções para escolher. E essas duas opções, ela em nível de peso, de interesse, elas são equilibradas. Só que você tem que escolher por uma delas. Enquanto você não se decide, porque as duas têm pesos equilibrados, há-se um conflito na alma e se dá o nome disso de angústia. Angústia é um tipo de aflição que só ser humano tem. Devido às escolhas que tem que fazer. As escolhas difíceis, as decisões difíceis que tem que tomar. E Jesus, ele fala de alma angustiada, quanto me angustia. Nós estamos falando do Filho de Deus. Eu não estou falando do Getsêmani. Horas, minutos antes da cruz, eu estou falando dele no ministério, ou seja, ele está fazendo a obra, a cruz está lá na frente. Há alguns meses lá na frente, mas ele vive uma angústia. Quem disse que o viver cristão é fácil? Não é. O nosso Senhor Jesus, ele sofreu. Ele se angustiou. Ele sabia o que tinha que passar. Ele viveu à sombra da cruz. Sim, correr devidamente a carreira vai nos gerar momentos de angústia, de aflições. Principalmente porque o inimigo, ele joga pesado. Ele vem pesado. Ele usa pessoas queridas. Quando não são as setas, os dados inflamados, a gente está em silêncio. Mas a alma está em conflito. E quanto mais nós damos ouvidos ao inimigo, mais angustiada fica a nossa alma. Mais em aflição fica a nossa alma. Agora eu quero também deixar claro que às vezes o inimigo não vai precisar nem falar, nem setar, nem usar ninguém. Porque é da nossa natureza, irmão. Quem é que quer sofrer? Quem é que não quer o prazer no lugar da dor? Quem não quer o desfrute no lugar da renúncia? Quem é esse? Só que para ganhar aquela vida, eu tenho que estar disposto a perder essa. Se eu quero a glória dos céus, eu preciso renunciar à glória da terra. Se eu quero os tesouros do céu, eu tenho que estar disposto a abrir mão dos tesouros terrenos. Se eu quero a alegria vindoura, eu tenho que estar disposto a sofrer as tristezas terrenas. Porque aquele que não estiver disposto a carregar a sua cruz e negar a si mesmo, não é digno de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus e de desfrutar com Jesus na glória. Agora, veja, as aflições fazem parte, irmãos. Os momentos de tristeza também, porque a nossa vida envolve renúncia. Mas quando nós encontramos
E quando nós nos decidimos entregar, renunciar, o que for necessário para viver para a glória dele, a gente consegue, na tristeza, encontrar a alegria. Na perda, ter ganho. No sofrimento, encontrar contentamentos. Portanto, não é só quando lá chegarmos, é enquanto aqui caminhamos também. Já bem disse o salmista, Salmo 126, se não me falha a memória, aquele que sai chorando, lançando a sua semente, voltará com alegres cânticos, trazendo consigo os seus feixes. Aleluia! Aquele que faz a obra do Senhor, ele faz com lágrimas, mas ele volta com alegria. Aleluia, amém? A gente tem uns momentos de lutas, embate, tristeza, perda, aleluia, mas o Senhor vem, e o Senhor faz, e o Senhor está conosco. E quando Deus manifesta a sua presença, e quando Ele realiza através de nossas vidas a sua obra, aleluia, nós dizemos para nós mesmos e também para o diabo: vale a pena sim, vale a pena chorar porque Ele nos faz rir, vale a pena sofrer porque Ele nos faz descansar, aleluia, vale a pena guerrear porque Ele nos traz a paz, vale a pena semear com lágrima porque Ele nos faz colher com alegria, vale a pena viver por Ele, para Ele, vale a pena sim. Mas só desfruta, encontra essa alegria quem primeiro se dispõe a sofrer a tristeza. Só desfruta desse tesouro quem se dispõe a abrir mão dos tesouros terrenos. Está me ouvindo? É possível que nesses dias o diabo tenha chegado no ouvido de alguns, ou talvez todos. Será que há necessidade de tudo isso? E com certeza ele apontou para mim, né, que eu sou o líder. Será que isso não é exagero do pastor? Está colocando tanto jejum, tanta oração? Mas eu quero lembrar do que a gente tem vivido. Eu quero lembrar vocês do que a gente tem experimentado. Aleluia! Nós temos desfrutado de momentos únicos com Deus, de experiências com Deus. E essas experiências, esse mover do Espírito, é Deus dizendo: vale a pena sim. Eu estou respondendo porque vocês estão me buscando. Eu estou fazendo porque vocês estão me pedindo. Aleluia! Eu estou trazendo vocês até aqui porque vocês têm vindo até a mim. Oh, glória a Deus! Aleluia! É provável que o inimigo nesses dias tenha dito: será que é mesmo? Será que a igreja Manancial é para estar vivendo esse negócio de missão? É tanto dinheiro gasto, é tanto investimento de recurso, de tempo, de esforço. Será que essa viagem lá para Viçosa é necessária mesmo? Será que é necessário? Será que é de Deus mesmo enviar o missionário, manter o missionário lá? É uma despesa extra. É muito provável que o diabo esteja falando isso aos ouvidos de alguns, ou quem sabe todos.
Ele até me tentou, avalie o restante da igreja. Ah, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para Manancial é o seguinte: mesmo que não houvesse uma palavra de Deus revelada, e nós temos, porque alguns anos atrás, Deus me usou para falar para a igreja, vai estar vindo o tempo aqui, que o Senhor vai nos levar a outras cidades, dispõe o coração de vocês, se prepare, porque Deus vai nos levar a outras cidades, aleluia, com a mensagem do Evangelho, Deus vai nos usar em outras cidades, nós temos uma palavra de Deus liberada, mas mesmo que não tivesse, mesmo que Deus não tivesse me inspirado naquele dia, aleluia, para mim basta o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aleluia, basta o que está escrito em Mateus capítulo 28, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mesmo que não tivéssemos uma palavra de profecia, nós temos a profecia maior, as escrituras. Eu não tenho que estar dando ouvido à voz do diabo, irmão. Como igreja, nós temos a obra de Deus para fazer. E todos os recursos que nós pudermos investir, nós devemos investir. Se nos faltar os recursos, isso não significa que Deus não está nesse negócio. Só significa que a luta está sendo travada. Você está me entendendo? Amém? Então, se o diabo tem nos tentado, fiquemos com a palavra de Deus. Fiquemos com a palavra de Deus, olhemos para Jesus. Jesus foi em tudo, ele foi tentado. As autoridades questionaram a autoridade dele. Com que autoridade fazes isso? Parece ser coisa simples quando a gente lê, mas quando a gente vê quem está questionando, são aqueles que validavam o ministério, que diziam, esse homem é para ser ouvido, ou esse homem não é para ser ouvido. Com que autoridade você faz isso? Estavam questionando a autoridade dele. Jesus se abalou? Não. Ele continuou firme no propósito. As multidões que o acompanhavam quiseram coroá-lo, depois o abandonaram. Estava o diabo falando, está vendo, o teu ministério não está com nada. Para isso que você se propôs a viver, pois não está valendo a pena. Jesus desistiu? Não. Ele seguiu rumo à cruz. Então quero convidar a igreja a permanecer firme, perseverante. Perseverante nesta carreira, nós seguimos para os céus. Perseverante neste propósito, nós seguimos para o céu fazendo a obra do Senhor. Amém? Nós seguimos para o céu fazendo a obra do? Nós seguimos para o céu fazendo a obra do? Então que venha Viçosa, que venha Beberibe, que o Senhor nos envie a outras cidades, que Ele veja no nosso coração um coração determinado, perseverante. Eu posso contar com essa igreja. São poucos, mas são determinados. São poucos, mas estão fechados comigo. Aleluia! São poucos, mas eu posso contar com eles. Jesus pode contar conosco?